E aí, crianças, como estamos vivendo esses dias da primeira semana, onde nós estamos nos desapegando das coisas do mundo e nos conhecendo melhor. Sem Deus não somos nada. 16º dia. Nós fomos criados por Deus e dele depende a nossa existência e também tudo o que fazemos ou possuímos. Deus permite todas as coisas. Existe um versículo que eu gosto muito, lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus nos criou e permite tudo, inclusive as nossas próprias decisões. Por isso que quando nós somos de Nossa Senhora, a gente fala com ela assim: é tudo seu, Nossa Senhora, tudo seu. Não me solta não, porque eu vou acabar fazendo escolhas erradas. Mas a gente precisa ter a consciência de que Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, a gente só faz besteira. Sem Jesus, a gente vive lá naqueles vícios, lá naqueles pecados, achando normal. Sem Jesus, a gente não vive no amor e nem ganha o céu. Sem Jesus, a gente não é nada. Sem Jesus, nós não fazemos nada de bom. Porque tudo o que a gente faz, até arrepender dos nossos pecados, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus. A gente precisa ter essa consciência e isso é difícil de entender. Mas não se preocupe, criança, porque nós vamos entendendo isso com o tempo. O tempo e Nossa Senhora vai nos ajudando, colocando a sementinha lá no nosso coração para ir florescendo, igual eu dei aquele exemplo lá do algodão com o feijãozinho, não é verdade? Então a gente precisa esperar brotar, a gente precisa ter paciência para compreender melhor as coisas de Deus, tá bom? Então, se para você às vezes tem alguma pergunta difícil de ser respondida, mas por que então que acontece isso ou que acontece aquilo? Calma, se não existe resposta para você nesse momento, você ainda vai compreender. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer: nem tudo nós teremos resposta. Porque muitas coisas são um mistério. É mistério de Deus para nós. Porque nós não podemos compreender isso. A gente precisa entender isso quando a gente for lá. Então tem muita coisa que eu falo com ele assim: Jesus, quando eu chegar lá no céu, você me explica isso direitinho, porque eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Tem essas conversas com ele. Quem sabe ele já deixa tudo separadinho para te explicar no dia certo, na hora certa, seja aqui ou seja lá. Combinado? Vamos lá. Nós somos capazes de fazer o bem e agradar a Deus se Deus mesmo nos der a força e a graça necessária. Viram só? Tudo é graça de Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que temos de bom, os nossos dons são permitidos por Deus, de modo que não temos nada que seja próprio de nós, a não ser o pecado. Isso doeu, né? A única coisa que realmente é nossa é o nosso pecado. O resto é tudo por graça de Deus, é tudo dele, tudo dele. Então, se você tem um dom especial, se você tem o dom de rezar pelos seus irmãozinhos, pelos seus colegas, se você tem o dom de chamar os seus amigos para rezar o terço e ter aqueles amigos que vão junto com você, que te seguem, se você tem o dom de curar o coração ferido de um amigo, se você tem qualquer coisa de bom, agradeça a Deus e tenha a humildade de dizer: isso não é meu. É Deus que usa em mim. É Deus que coloca dele em mim e me usa para isso. E isso já é uma grande honra. Uma grande honra. Que honra ser usado por Deus. Que honra poder ser instrumento de Deus. Sabe? Quando você vê um bom músico tocando um violão, tocando um teclado, tocando qualquer instrumento, nós somos esse violão na mão de Deus. E ele toca músicas lindas.
através de nós, se nós permitirmos essa graça na humildade de saber que quem toca é Ele e não nós. Nós somos apenas um instrumento. O teclado não pode tocar a sua música sozinho, mas ele precisa daquele músico que sabe tocar, daquelas mãos que já treinaram, que sabem tocar as músicas maravilhosas. Esse é o músico chamado Deus e nós somos esse instrumento. Deu para entender mais ou menos? Que a gente possa ter essa consciência. Eu sou só esse instrumento. Quem toca em mim é Jesus. Mas a gente precisa se preparar. Porque senão a gente se torna um instrumento totalmente desafinado. E nem se Jesus, tentar, como Ele nos deu o livre-arbítrio, como Ele deixa que a gente faça tudo o que a gente quer e escolha as nossas atitudes, às vezes a gente se entrega totalmente desafinado para Ele tocar. Olha que chato. Já pensou? Ah, Jesus, pode tocar aí a sua música em mim. Eu sou um instrumento. E aí Jesus vai lá e blum, 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 blum. Ah, não, né, gente? A gente precisa ser instrumento afinado para Ele tocar. E quando uma música toca bonita, ela não chama a atenção de quem está escutando? Quando a música toca bonita, todas as pessoas ao redor olham e falam: nossa, que música linda, que música gostosa de ouvir. A gente precisa ser assim, esse instrumento que leva a música de Deus para os nossos amigos, para os nossos familiares, para todos aqueles que passarem por nós. Olhem para você e falem: essa criança é diferente. Ah, essa criança traz uma coisa tão gostosa, uma coisa tão boa dentro dela. Olha que sorriso doce, que olhar amável. Isso é quando a gente permite que o Espírito Santo esteja em nós e que Jesus nos toque de maneira tão suave e gostosa que as pessoas percebam a presença dele em nós. E hoje, nesse 16º dia, é isso que eu quero que fique bem gravado em vocês. Nós temos beleza, nós temos saúde, nós temos os dons, mas que a gente tenha a certeza e a consciência. É tudo dele. Tudo dele. Olhando para a nossa fraqueza, devemos compreender que não devemos confiar nas nossas forças, mas buscar sempre o auxílio de Deus, vencer o mal e continuar fazendo o bem. Faça o bem, independente de quem, né? Existe esse jargão: faça o bem, mesmo que você não saiba a quem. E você, querida criança, já entendeu que somos muito pequeninos e por isso precisamos tanto nos apoiar em Deus? Rezemos a Mãe do Céu para que ela nos ajude a agradecer muito a Deus por nos amar tanto, mesmo sendo tão pequenos e pecadores. Frase do dia, vamos juntos. Obrigado, Senhor, por me amar e nunca se esquecer de mim. Não se esqueçam, inclusive, das orações, de escrever aqui e das orações do final do livro, tá bom? A gente se encontra no 17º dia. Tchauzinho!